Olá, queridos! Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Hoje eu quero começar lendo para você uma carta, um pedaço da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Lá ele diz assim, em Colossenses 2, dos versículos 5 ao 7. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Por motivos muito diferentes dos nossos, o Paulo não podia estar presente com a comunidade de Colossenses. Ele estava distante deles, mas ainda assim eles conseguiam ter o contato por meio das cartas. E o Paulo escreve para eles que mesmo estando longe, ele está em espírito com eles e está feliz porque eles continuam firmes naquilo que eles aprenderam enquanto eles estavam juntos. E é muito legal perceber como a comunidade lá em Colosso não dependia da presença física do Paulo para continuar fiel a Jesus. Porque a fé deles, a fidelidade deles estava afirmada em Jesus Cristo. E Jesus estava presente com eles, mesmo que Paulo não estivesse. Nós também agora não podemos estar juntos como comunidade. Não podemos estar com o nosso irmão, não podemos estar com o nosso líder, com o nosso missionário, pastor. Mas nós estamos juntos porque adoramos ao mesmo Deus. Estamos juntos porque a nossa fé está firmada em Jesus Cristo. Muitos de nós participaram na igreja durante muitos anos. Nós ouvimos muitos estudos bíblicos, ouvimos muitas pregações e com certeza não tivemos a oportunidade de desenvolver em nós tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós ouvimos nesses dias em que nós estávamos juntos. E por isso, esse tempo que nós agora estamos afastados fisicamente, nós temos a oportunidade de desenvolver tudo aquilo que nós já ouvimos e continuamos a ouvir. Eu deixo para você a mesma afirmação que o Paulo escreveu para os Colossenses, de estar firme naquilo que você já aprendeu, firmar a sua fé naquele que está com você em todos os momentos. Esse não é um tempo de abandonar tudo aquilo que foi vivido, tudo aquilo que foi aprendido, mas é o tempo de praticar, de andar nesses ensinamentos. Eu espero que a gente possa se alegrar com a nossa comunidade, pensando que mesmo depois do isolamento, todos nós continuamos firmes, todos nós continuamos andando naquilo que aprendemos. E se você está desanimado por causa desse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo propício para isso, para o desânimo, para o desgaste, quero lembrar você que os teus olhos eles podem estar vendo o isolamento, mas Deus ele está vendo uma oportunidade de estar com você, de se aproximar de você. Com os teus olhos você pode estar vendo solidão, mas Deus está sempre presente e por isso você pode se fortalecer nele e andar como ele já nos ensinou. Quero convidar você até um momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que nos mostra que o Senhor está conosco, que independente de onde estamos e como estamos, nós podemos contar com a tua presença, Pai. E que tu possas também estar desenvolvendo tudo aquilo que nós já aprendemos e agora continuamos aprendendo, mesmo com essa distância, que o Senhor desenvolva em nós a fé que vem de ti, a fé firmada em Jesus Cristo. Pai, que tu nos fortaleça a continuar andando naquilo que nós já aprendemos e continuamos a aprender. Em nome de Jesus, usa, Senhor, esse momento de reflexão da palavra para nos ensinar mais e para nos fortalecer mais. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Desejo que Deus possa realmente te fortalecer através da palavra que o David vai nos trazer hoje. E que você possa estar pronto para também praticar aquilo que você vai ouvir. Olá, meus queridos. Uma questão que tem tirado muito o sono de pastores e pessoas que estão participando de igreja, agora nesse tempo de pandemia, é com quantas pessoas será que nós estaremos no final dela? Será que vai ter mais pessoas na comunidade? Será que vão ter menos pessoas assim que passar tudo isso? Essa semana, quando nós estivemos conversando um pouco,
num congresso, que era um congresso onde que envolvia pastores e lideranças de vários lugares, pessoas disseram, na verdade, agora com o tempo de pandemia, existe uma oportunidade maior de pessoas de outra comunidade se aproximarem. Mas eu também já escutei de colegas e de pessoas que trabalham na mesma área, dentro da MEUC, dentro da SLB, dizendo, na verdade, os membros da igreja estão agora começando a assistir outras lives, começando a se interessar por outras igrejas, a igreja batista, presbiteriana, congregacional, ou também acontece um movimento contrário, pessoas que são de outras igrejas começam a vir e participar de igrejas que esses pastores e ministros estão participando. Mas o meu questionamento com isso tudo é, e será que esse questionamento ele realmente é válido? Ou será que ele importa? Será que ele é uma coisa importante para nós? Importa para nós como pessoa está indo de uma comunidade para outra? Refletindo biblicamente, pensando biblicamente sobre esse assunto, eu posso dizer que não. De fato, não importa. Por que não importa? Primeira coisa, a gente tem que saber aonde que está o alicerce da igreja. Quando estamos falando de igreja, estamos falando de um conceito que existe há muito tempo, mas que na Bíblia apresenta um corpo que pertence a Cristo. Quando falamos de igreja, e aqui o livro de 1 Coríntios está falando sobre igreja, ele diz, existe um que é o fundamento da igreja. E dentro desse fundamento a igreja cresce. Este é Jesus Cristo, o Senhor. Voltando à pergunta que eu fiz, será que importa que as pessoas estão migrando de uma igreja para outra? Para mim, não, isso não é importante. Não que não seja importante, por exemplo, a participação de uma pessoa dentro de uma comunidade. Porque quando nós crescemos na estrutura de igreja, seja ela de uma comunidade como a nossa da MEUC, da SLB e tudo mais, nós criamos vínculos. E são importantes esses vínculos para que a gente venha a se desenvolver e crescer ainda mais acompanhado por outras pessoas. Lembrando que pessoas que crescem dentro de uma comunidade de fé geralmente são usadas como instrumentos de Deus para falar a vida de outras pessoas. E acontece conosco também, quando nós crescemos numa comunidade, e até numa comunidade tradicional, como nós temos aqui, nós crescemos dentro de um ambiente familiar, onde que pessoas elas estão o tempo todo se disciplinando dentro da palavra, se ajudando, sendo instrumento de Deus um na vida do outro, para estar junto, para se carregar, e agora podemos dizer mais do que nunca como é importante nós termos pessoas que estão nos ajudando, nos carregando, em tempos onde estamos afastados socialmente. Ok. Mas quando nós lemos o texto de 1 Coríntios e se pegarmos o capítulo 3, vamos ver que existem divisões acontecendo na igreja. Azê falou um pouquinho antes já sobre isso. Quero comentar contigo um pouco sobre esse assunto. Quando nós estamos lidando aqui com a comunidade de Corinto, na cidade de Corinto, estamos lidando com uma comunidade que está crescendo, se desenvolvendo. Era uma comunidade que começou com a pregação de Paulo. Paulo lançou o alicerce da palavra de Deus e ali as comunidades se desenvolveram. Não estou falando de igreja e nem de mega igreja, estou falando de casas. Pessoas que transmitiam a palavra de Deus de casa em casa. Mas pessoas que eram perseguidas também pela fé cristã. Se você for olhar aqui em 1 Coríntios capítulo 5 adiante, você vai ver que quem era imperador naquela época era Nero. Você sabia que Nero vestia pessoas de peles de animais e largava na arena, lá como o Coliseu, por exemplo, para que as pessoas fossem devoradas e servissem como espetáculo público? E Paulo comenta isso, ele diz, nós somos largados como um espetáculo público. As pessoas vão assistir cristãos sendo mortos em arenas, assassinados e devorados por animais. A realidade aqui, com certeza, creio eu, para os cristãos, era muito mais hostil do que a nossa. Hoje, nós ficamos em casa. E as maiores consequências do isolamento social, na verdade, seria talvez além da depressão, da ansiedade, ficar doente e morrer por causa do vírus, pode ser. Ou alguém mesmo se suicidar por causa dessa questão da depressão. Mas ainda assim, comparado à realidade cristã daquela época, que era muito severa e violenta, nós hoje passamos por uma realidade um pouco diferente. E eu acredito que abundância de palavra nós temos muita. Se você agora quiser, você pode parar esse vídeo, para, e vai assistir outro vídeo. Mas, aí que está a questão. Essa pandemia tem revelado uma coisa. Aonde a vida da igreja está alicerçada? Aonde que nossos cristãos estavam alicerçando suas esperanças, suas expectativas, seus sonhos? Aonde que nós estávamos alicerçando o fundamento da nossa fé? Por que tantas pessoas demandaram e largaram mão da igreja com o passar do tempo? Porque talvez o alicerce não estava fundamentado no lugar certo. E uma coisa que a crise nos ensina, e os conflitos nos ensinam,
é que existem coisas que elas se quebram por serem frágeis demais. Quando nós, por exemplo, temos a nossa vida fundamentada numa vida comunitária, vamos dizer que na participação de uma igreja, e a igreja fecha, logo que a igreja fechou, o fundamento da nossa vida foi embora. Se a nossa vida está fundamentada num pastor, se o pastor ele muda de comunidade, nós mudamos também. Queremos ir para a comunidade que o pastor está indo. Sabe, essa pandemia ela não tem transformado pessoas em pessoas melhores ou piores, ela tem revelado as pessoas o que elas são. Eu acredito que a pandemia seja um instrumento de Deus para demonstrar e para revelar o fundamento da nossa vida. E a gente tem que aproveitar esse momento precioso para rever onde nossa vida está fundamentada. Porque Paulo, depois de ter feito a pregação da palavra, ele começou a viver e escutar sobre conflitos daquela comunidade que estava lá em Corinto. E quando ele foi sondar o que estava acontecendo, por que a igreja estava debandando, por que existiam brigas ali dentro, ou até disputas, aqui o texto de 1 Coríntios 3 fala de facções, ele vai ver que tinham pessoas que se diziam ser de Paulo ou de Apolo. Mas quem é Paulo, quem é Apolo? Eu quero ler com vocês rapidamente só alguns versículos. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Encerrei aqui a leitura. Paulo diz, quem são Paulo e quem é Apolo? Quem é Paulo, quem é Apolo? Quem são esses dois homens? Paulo está falando que, primeiramente, foi ele que trouxe o evangelho à comunidade de Corinto. Ele lançou ali o fundamento. Não que Paulo fosse o fundamento, ele lançou algo que foi fundamentado. O que é o Evangelho? Ele é o poder para transformar a vida das pessoas que creem. Ele é o poder para a salvação. Evangelho, a boa nova, significa que o anúncio de Paulo é Jesus Cristo veio. Ele morreu e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados e para a esperança da vida eterna. E Paulo era um anunciador da palavra na comunidade de Corinto. Ele foi alguém pioneiro no Evangelho, levando o Evangelho de comunidade em comunidade ou ajudando a estruturar comunidades que já estavam evangelizadas. Quando você pensa nas nossas comunidades tradicionais, geralmente elas já têm uma comunidade ali fundamentada, onde foi evangelizado e tem pessoas crescendo dentro da estrutura da comunidade. Mas existe uma fragilidade na questão de estrutura de comunidade, que é quando as pessoas estão dependendo dos seus líderes religiosos. O que aconteceu com Paulo aqui nessa situação foi exatamente isso. Porque Paulo fundamentou o evangelho ali, lançou a palavra. O Espírito Santo veio morar na vida das pessoas, no coração das pessoas. Entretanto, como Paulo fala no início do capítulo 3, as pessoas, no começo, ele falava a elas como se elas fossem carnais. Em que sentido ele está falando isso? Quando você é recém-evangelizado e você conhece da palavra do Evangelho, é óbvio que você não vai saber todas as coisas da palavra do Evangelho, mas você vai vir a crer, porque o Espírito Santo vai ter sido semeado na tua vida. Mas existe um processo de crescimento dentro da vida de fé, onde que nós vamos perdendo os nossos falsos alicerces e fundamentos. Eu mesmo, tive minha vida trabalhada por Deus por diversos anos e continuo tendo, aprendendo a depender exclusivamente de Deus e não de qualquer outra coisa, não de uma instituição, não de um pastor e nem sequer de um grupo, mas única e exclusivamente de Deus. Pelo menos a Bíblia nos ensina que o sacrifício último que alguém que crê no Evangelho pode fazer é dar a sua vida em favor de um inimigo. Quer dizer, o Evangelho ele nos ensina a depender de uma só coisa, de Jesus Cristo. E dependendo de Jesus Cristo, não dependo de mais nada. Mas vai aprender a depender de mais nada. Vai aprender a deixar de depender do teu pastor, da tua família, de teu emprego, a estar disposto a abrir mão de qualquer coisa por Cristo. Gente, não é fácil. E leva seu tempo para isso acabar se fundamentando, se construindo. Mas Paulo também não era alguém que iria ficar naquela comunidade para sempre. Não, ele lançou o evangelho, lançou a palavra e foi embora. E um colaborador de Paulo foi Apolo. E esse homem, ele continuou o trabalho de discipulado dentro da comunidade.
Mas, pelo que nós sabemos, de acordo com o relato bíblico, é que Paulo, ele tinha uma fala, mas ele não era alguém muito, como é que eu posso dizer, convincente. Enquanto que Apolo, ele era alguém já mais erudito, e aqui diz que a retórica de Apolo, a retórica de Apolo era melhor do que Paulo. Como é que eu posso exemplificar isso da melhor forma? Vai ver os ministros religiosos de hoje em dia. Se você procurar no YouTube, pregação. Vai provavelmente aparecer lá nos top pregações as pessoas mais eloquentes. Aquelas que falam de uma maneira clara, bonita, convincente. Não que essas pessoas estejam erradas. Eu não estou aqui fazendo um julgamento de valores. Mas estou falando que geralmente as pessoas dão atenção a quem fala bonito. A quem é engraçado, a quem sabe se comunicar legal. E o problema é que depois que o Paulo foi embora, então começou a surgir facções, divisões. Aqueles que diziam, eu sou de Paulo ou de Apolo. Se a gente pegar para a nossa realidade, pensa nos missionários que passaram na nossa comunidade da Milk Pandemia. Teve o Daniel, teve o Vanderlei, teve o Otto Stank, o Claudio Stank, eu não lembro agora de todos, tá? Me perdoem, minha cabeça não é tão boa assim. Mas alguns poderiam dizer, não, na verdade eu sou do Klaus, na verdade eu sou do Vanderlei, eu sou um discípulo do Daniel. A gente tem as nossas referências de vida de fé. Mas o Paulo está falando que a linguagem que o pessoal de Corinto está usando é uma linguagem infantilizada, imatura, porque eles ainda estavam dependendo dos seus ministros religiosos, em vez de estar dependendo única e exclusivamente de Jesus Cristo. E isso gera problemas em várias áreas. Primeiro, porque as pessoas elas não estão vivendo dependendo daquilo que é o fundamento do Evangelho, e Paulo e Apolo não estavam brigando. Aqueles dois ministros nada tinham entre si de conflito, mas as pessoas criavam conflitos por causa de dois ministros religiosos. E aí Paulo tem que dizer agora o que é e o que não é um ministro religioso. Ele diz o que um servo é, para que as pessoas venham a saber o que um servo não é. Um servo é um ministro. E um ministro é alguém que está servindo. O Paulo diz assim, eu trouxe o Evangelho. Apolo está regando o Evangelho, está dando discipulado, mas quem dá o único e exclusivo crescimento dessa palavra é o nosso Deus. Nós só podemos crescer espiritualmente falando se Deus dá o crescimento. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Ele diz, se não fosse por nós, se fosse por nós, nunca haveria crescimento. É o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa que cresce, que faz com que a pessoa se desenvolva, que ela venha a descobrir o seu potencial verdadeiro, o seu eu. É o Espírito Santo de Deus que trabalha a vida das pessoas, mas é obra do Espírito, é obra de Deus, não é minha obra, não é obra de qualquer outro ministro, é o meu Senhor. Basicamente assim, se hoje eu pegar um exemplo aqui, claro, o Paulo está usando até depois o exemplo da questão da lavoura, eu acho que é um bom exemplo, né? Mas eu quero usar um outro exemplo, vamos dizer assim, que eu seja, por exemplo, vou pensar num ministro que estava antes de mim, vamos dizer que o Daniel ele veio trazer aqui um carregamento de fardos de Coca-Cola. Legal, ele trouxe o carregamento de fardos de Coca-Cola. Eu fui distribuir as Coca-Colas entre as pessoas. Nenhum de nós dois fez a Coca-Cola. Nenhum de nós dois esteve no processo daquilo que dá o gosto, daquilo que traz a saciez. Nós somos simplesmente pessoas que estão ali entregando algo que foi dado a nós. Paulo está falando isso, ele está entregando algo que foi dado a ele, que não é dele. Porque ele não tem nada a dar para as outras pessoas. Ele diz, eu sou nada, por quê? Porque é Deus quem dá vida. É Ele quem vivifica. É o que Ele está dando através de mim que importa, não eu. Eu não importo. E Paulo muitas vezes ele vem a demonstrar a sua humildade, mostrar às pessoas que ele simplesmente era um homem, como qualquer outra pessoa, frágil, quebrado, talvez machucado com seu passado, arrependido por ter sido um perseguidor de cristãos. Mas Paulo era um servo e Apolo também, e nenhum dos dois estava nem aí. Se as pessoas, elas estavam, como é que eu posso dizer? Eles não estavam se importando em ser reconhecidos, eles queriam que a palavra de Deus ela crescesse, mas para que ela cresça, eles têm que ajudar aquelas pessoas a serem maduras. E Paulo diz, já estava na hora dessas pessoas terem amadurecido. Elas já deviam estar maduras, já deviam estar dependendo exclusivamente de Cristo, mas não. Eles estavam ali criando conflitos por causa de quê? Por causa de nomes, por causa da autoridade, por causa que um falava mais bonito que o outro. Primeira coisa que eu tenho que dizer aqui, ai dos pastores
que dependem de ter a sua autoestima afirmada por pessoas. Eu falei sobre alicerces. E agora, mais do que nunca, pastores estão sendo confrontados em seu alicerce pessoal, do seu ministério, do seu chamado com Deus. Porque não estão mais tendo reconhecimento público da palavra, não tem mais gente no final do culto dizendo, ai pastor, que bonita a palavra que tu disse. Não estamos mais recebendo feedback direto. Não. As coisas mudaram. E o palco agora é outro. E isso é bom, porque isso nos ajudou, como pastores e ministros, a perceber que nós estamos servindo a Deus. E se alguma aprovação é necessária, é do nosso Senhor. Um servo não é maior do que o seu Senhor. E um servo está ali para entregar algo que foi dado pelo seu Senhor. Então, isso mexeu com a estrutura de nós, ministros e pastores e líderes. Porque nós, antes, talvez estávamos dependendo de outras pessoas para agir, dependendo da aprovação das pessoas, dependendo de ser reconhecido pelas pessoas. E aqui está a crise nos mostrando, nada disso importa. Importa que a palavra de Cristo cresça e que eu diminua. E outra coisa, essa crise tem tirado também do chão as pessoas que estavam antes dependendo de estruturas, de pastores e de outras coisas. A crise, ela veio a mostrar a nós agora quem nós somos e quão frágeis nós somos, o quanto que é fácil nós quebrarmos. Existiam pessoas que antes estavam com outros fundamentos, pessoas que talvez estavam com sua vida fundamentada nas boas obras, mas agora não existe mais espaço para demonstrar boas obras. Pessoas que tinham a vida fundamentada em religiosidade, em estar participando de um culto no domingo, de estar indo todo fim de semana lá, não tem mais culto para você estar todo domingo no fim de semana. Talvez agora tenha, porque as igrejas estão reabrindo. Pessoas que antes talvez tinham a sua vida fundamentada na sua saúde, no seu emprego, na sua filosofia, na ciência. Quantos fundamentos sacudidos em um momento como o nosso que nós estamos vivendo. E isso é bom demais. Porque se isso não tivesse acontecido, eu me pergunto se a gente não estaria vivendo talvez da mesma maneira como antes. E se o conflito serve para alguma coisa, também serve para o nosso crescimento. Uma criança se desenvolve através da dor. Nós, quando crescemos, e a adolescência está aí para mostrar isso, quando o adolescente cresce, o corpo começa a se desenvolver, os hormônios fazem com que os ossos se estiquem, as pernas, e é até meio irregular, é meio esquisito, dói, fica com dor no joelho, com dor no corpo, fica com cansaço tremendo, mas existe maturidade ali, existe um processo de algo que está acontecendo. E se Deus está dando agora esse momento de pandemia, de isolamento, posso assim chamar, talvez uma dádiva de Deus mesmo, é para que a gente reveja onde que estava alicerçada a nossa vida. Se a nossa vida estava dependendo de outras pessoas, de sistemas, de programas, ou se estamos literalmente dependendo único, exclusivamente de Jesus Cristo. O propósito de Deus é que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente amadureça. E eu desejo que Deus ele possa estar trabalhando na nossa vida. E que esse não seja um momento para a gente ficar se entorpecendo com diversão, se distraindo com outras coisas que não são importantes. Esse é o momento da nossa vida para darmos valor ao que realmente importa. Eu desejo que Deus ele possa trabalhar no nosso coração para que a gente cresça em união com esse Senhor. Que pelo seu Santo Espírito ele possa dar crescimento àquilo que realmente é importante para nós como filhos de Deus. Desejo que Deus te abençoe e que ele possa cuidar de nós. Amém. Obrigada, David, pela palavra que tu preparou para nós. Um desafio muito grande e que Deus possa nos fortalecer a viver esse desafio. E agora também que a gente está nesse tempo onde o nosso culto acontece dentro da nossa casa, o culto familiar, como nós chamamos. Eu também quero dar um desafio bem prático para vocês, de pausar esse vídeo e orar em família. Nós não temos mais recebido pedidos de intercessão, mas nós sabemos que vocês têm pedidos, assim como nós temos pedidos. E esse é o tempo onde você pode colocar diante de Deus aquilo que é a tua necessidade, a necessidade da tua família, a necessidade daqueles que estão ao teu redor. Que você possa fazer isso e depois você pode voltar para o vídeo e eu quero orar com você.
Então agora que você orou em família ou sozinho, eu também quero orar com você. Senhor, obrigada porque o Senhor nos deu a tecnologia que possibilita nós ouvirmos e continuarmos aprendendo da Tua Palavra. Mas que o Senhor também possa agora nos fortalecer a viver aquilo que nós ouvimos, a praticar, Senhor, e a ter ânimo e força suficiente, Pai, para continuar firme e no fundamento certo, Senhor. Que Tu possa nos revelar, Pai, onde nós temos falhado, nos nossos falsos fundamentos, para que a gente possa de novo voltar para Ti. Senhor, cuida de cada um de nós, das nossas famílias, Senhor. Cuida de toda a nossa comunidade, Pai. Abençoa-nos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Desejo que Deus abençoe a você, a tua família e que a força e o ânimo dele possam te acompanhar nessa semana. Que Deus te abençoe.